Boa noite, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pelo Projeto Pares para a Igreja de Santa Catarina, pela nossa instituição APACASC, pelo CNBB, o Regional Sul 4. Mais uma vez, agora a nossa última live, falando sobre vocação em Bíblia. Depois de uma sequência de lives, trabalhando nesse tema, nos diferentes livros, diferentes modos de abordagem, novamente, mais uma noite, nos reunimos aqui para refletir sobre a vocação na palavra de Deus. Nessa noite, vocação em São Paulo. Mas, primeiramente, já queria que você deixasse aí no chat de onde está falando, de onde você está nos assistindo, né? Então, de onde você está assistindo a gente, sua paróquia, o seu nome, queremos conhecê-lo. Para bem começar essa live, começar essa noite, possamos nos colocar na presença de Deus, hoje que é dia de São Jerônimo, mestre e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos uma dezena, 10 Ave-Marias, pedindo vocações para a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos, em comunhão com todo o nosso Regional Sul 4, com toda a nossa igreja, rezar a oração de São Paulo VI, pedindo mais vocações para a nossa igreja. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novamente, muito boa noite a todos. Queremos, nessa noite, então, dia de São Jerônimo, doutor da Bíblia, fim do mês da Bíblia, que celebramos na igreja com alegria, tanto retomamos. E a esse mês da Bíblia refletimos sobre uma das cartas de Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos. E vamos ficar nessa temática, ampliando para todas as cartas, então, a vocação em São Paulo, né, nas cartas de Paulo e ministérios. E para essa noite nós temos o Padre Osmar, vai ser nosso assessor novamente,
ele nos ajudou já falando sobre os profetas e vocação. Então, nós queremos acolher o Padre Osmar. O Padre Osmar, que é docente da Faculdade de Santa Catarina, católica, a FACASC, também é doutor em Bíblia, ele tem doutorado na área bíblica, e é meu professor, aliás. Muito bem, boa noite, padre. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Alisson. Obrigado pela presença. Estamos pelo senhor, padre. Nos conduz essa noite. Então, muito obrigado pela presença e manifesto a minha alegria de poder estar mais uma vez com vocês hoje, a todos que nos acompanham nesse projeto Padres para a Igreja de Santa Catarina. E hoje nós chegamos no último programa, muito interessante também, refletindo a vocação na Bíblia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre vocações e ministérios nas cartas paulinas, né? Fizemos já uma viagem, uma série de lives, olhando esse aspecto da vocação na Bíblia. E hoje, especial ainda também, como já mencionado, o dia de São Jerônimo, fechando o mês da Bíblia, como também o estudo da Carta aos Romanos. Então, nada mais especial também de hoje terminarmos as nossas lives, refletindo um pouco, nos encontrando na vocação e nos ministérios nas cartas paulinas. Então, eu convido o meu ajudante, né? Nós vamos ter, então, a graça de poder acompanhar as lives e aqui também com algumas projeções que eu preparei, né, para podermos, assim, acompanhar a linha de raciocínio. Então, o nosso tema de hoje é vocações e ministérios nas cartas paulinas. Preparei essa perspectiva, né, em 6 pontos, né, em 6 aspectos, olhando para as cartas paulinas, né, como São Paulo trabalha essa dimensão da vocação e mais ainda, ao olharmos para a vocação paulina, o aspecto que ele trabalha nas cartas, como também São Paulo faz esse casamento entre a vocação paulina, o tema da vocação, e os ministérios. Então, é um tema muito interessante. Quase de antemão, para dizermos assim, que começa com a vocação, e a vocação ela é exercida dentro de um ministério específico. Então, o casamento ele acontece por aí. Então, quando nós olhamos a vocação nas cartas paulinas, e aqui eu falo das cartas autênticas, como também das cartas deuteropaulinas, ou as cartas pastorais, é um tema central, pois o nosso apóstolo São Paulo entende a vida cristã como uma resposta ao chamado gratuito de Deus em Cristo. E essa vocação possui dimensões pessoais, comunitárias e missionárias. É isso que o São Paulo depois vai acabar destacando nas suas cartas, frisando um aspecto, um outro aspecto. Então, quando a reflexão paulina sobre a vocação e ministérios, que é um pouco o tema da nossa live de hoje, ela é ampla e profundamente ligada à vida das primeiras comunidades cristãs. Para São Paulo, toda vocação nasce da iniciativa de Deus em Cristo e se desdobra em diversidade de serviços, de diaconião em grego, para a edificação do corpo de Cristo. Esta ideia vamos encontrar bastante frisada na 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Então, aqui nós já vemos um pouquinho de antemão como se dá, podemos dizer aqui, o casamento entre a vocação, nas cartas paulinas, e os ministérios, né? Essa relação interessante. Nas cartas paulinas, a vocação é um chamado divino para a comunhão com Deus e para a vida cristã, enquanto os ministérios se referem aos dons e funções específicas, como apóstolos, profetas, evangelizadores, pastores e mestres, que capacitam os cristãos a servir na comunidade e a construir o corpo de Cristo. Já nas cartas pastorais, nós vamos perceber ali que
Quando eu falo nas cartas pastorais, eu digo a primeira, a segunda Timóteo e Tito, elas trabalham, então, a organização, né, e a instituição de ministérios nos bispos, diáconos e presbíteros, essenciais para o crescimento e o fortalecimento da comunidade cristã. Então, se o tema da vocação ele é mais trabalhado nas cartas autênticas de Paulo, que seria Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão, né? E depois as deuteropaulinas, como Efésios, Colossenses, e as 3 pastorais, se nota que nas cartas pastorais, esse tema da vocação, ele já se desemboca mais numa organização e instituição de ministérios, que já vão estar mais organizados, explicitados claramente. Um primeiro ponto é a vocação como chamado pessoal e comunitário. Agora eu vou desenvolver essa temática da relação entre vocação e ministérios nas cartas paulinas em 6 aspectos, em 6 pontos. E o primeiro ponto seria essa reflexão da vocação ao chamado pessoal e comunitário. A cena que você está vendo, a foto, né, é a famosa foto de Caravaggio, uma partezinha dela, né, da queda de Paulo do cavalo, Atos dos Apóstolos 9, como também Atos 22 e Atos 26, onde ali nós encontramos esse chamado, esse relato, né, da vocação de Paulo, mais conhecida como a conversão de São Paulo, que celebramos no dia 25 de janeiro. Então, a palavra vocação, do grego klesios, que significa chamado, designa a ação divina que convoca cada pessoa e toda a comunidade para alguma missão ou serviço. Assim, o Paulo, ele vê a iniciativa do chamado como totalmente de Deus, que chama a comunhão com Cristo. Por exemplo, em Romanos 8, 28 a 30, uma parte do versículo que eu coloco aqui, o São Paulo, ele destaca que Deus chama, justifica e glorifica. E ele diz assim, e os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Né? Então, ou seja, percebemos aqui aquilo que é também sempre comum na Bíblia, né? Que a vocação é um chamado pessoal, né? E também comunitário. Em Efésios, no capítulo 1, naquela famosa, o hino introdutório com as 7 bênçãos, a vocação, ela é fruto da escolha divina. São Paulo, ele diz assim, na carta aos Efésios, no versículo 4, nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Esse até é um aspecto que São Paulo trabalha muito na vocação, essa dimensão da vocação como fruto da escolha divina. São Paulo, até no momento quando ele fala da sua vocação, em Gálatas capítulo 1, ele até destaca que essa vocação é um chamado de Deus, se iguala ao profeta Jeremias, né? Antes que você nascesse, eu já te escolhi. Por isso que ele diz isso também aqui em Efésios. Antes da criação do mundo, eu já fui escolhido, chamado por Deus. Agora, essa vocação, na dimensão paulina, ela também tem os seus desdobramentos. Né? Para que serve, então, esse chamado na nossa vida? Um primeiro aspecto aqui é o chamado à comunhão com Cristo. Por isso, em 1 Coríntios 1:9, ele diz, fiel é Deus por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Então, se a vocação é um chamado pessoal e comunitário, né, antes de nós nascermos, já fomos escolhidos, chamados por Deus, para quê? São Paulo vai dizer, então, para estarmos também em comunhão com Cristo. Um outro aspecto muito interessante dentro desse chamado, nas cartas paulinas, é a vocação, o chamado à santidade.
São Paulo trabalha isso em várias de suas cartas e textos, mas com muito destaque na primeira carta aos Tessalonicenses, onde lá em 4:7 ele diz: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Uma dimensão muito bonita, muito forte, né? A vocação para a santidade, tão trabalhada também no Concílio Vaticano II, né? Essa primeira vocação nossa, o chamado para a santidade. Mas junto com o chamado à santidade, nós temos também a vocação como um chamado à liberdade. E isso em Gálatas 5:13, São Paulo destaca: Vós fostes chamados à liberdade. Não useis a liberdade como pretexto para a carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós conhecemos um pouquinho o pensamento paulino, e São Paulo sempre faz esse paradoxo entre a carne e o espírito, né? A carne como os nossos desejos humanos, as nossas ambições pessoais, projetos pessoais, e o espírito é como caminhar segundo o projeto, a vontade de Deus. A vocação, então, ela se caminha dentro desse binômio, por isso que é um chamado à liberdade. Somos constantemente chamados, São Paulo, para escolher: ou realizamos os desejos, as obras da carne, ou caminhamos segundo os frutos do Espírito. Então, uma dimensão sempre muito frisada e destacada quando Paulo também escreve sobre a vocação nas suas cartas. Um terceiro aspecto, junto com um quarto aspecto, melhor dizendo, junto com essa caminhada de São Paulo, a sua compreensão de vocação, nós estamos no ano jubilar, o chamado à esperança. Ou podemos dizer quase assim, né, o chamado à vida eterna. Em Efésios 1:18 ele diz: que ele ilumine os olhos do vosso coração, para conhecerdes qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Então, assim, para Paulo, a vocação é sempre dom de Deus, que suscita resposta de fé e vida nova. E essa vida nova, como eu mencionei antes, é caminhar segundo o Espírito. Mas achei interessante esse último aspecto aqui, o quarto, o chamado à esperança, né? E a esperança não decepciona, é o mês também da Bíblia, o tema do mês da Bíblia, do ano jubilar, Romanos 5:5. Então, por isso também chamado à esperança. Então, assim, para Paulo, a vocação é, antes de tudo, uma iniciativa de Deus. Não se trata de mérito humano, mas de um chamado gratuito e amoroso. Isso a gente encontra em Coríntios, Gálatas 1:15, o Paulo fala da sua vocação, como eu mencionava antes, ele até iguala ela ao profeta Jeremias, antes de nascer, já chamado por Deus. O próprio apóstolo é exemplo paradigmático. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim para que o anunciasse entre os gentios. Assim, cada discípulo, para Paulo, é um chamado, né? Está no projeto de Deus, e somos convidados nesta vida a viver, exercer bem a nossa vocação, sobretudo vivendo segundo o Espírito, não fazendo as obras da carne. Ou a vocação é dom gratuito de Deus, que transforma a vida pessoal e, ao mesmo tempo, integra o chamado de cada cristão à missão da igreja. A experiência pessoal com Cristo se converte em compromisso comunitário e missionário, tornando cada batizado corresponsável pela comunidade, pela igreja, pela sociedade. Por isso também a vocação nessa dimensão missionária que eu mencionei também antes. Então, esse primeiro aspecto da vocação em Paulo nos traz essas imagens interessantes. Chamado gratuito, né, para a comunhão com Cristo, né,
não seguindo as obras da carne, mas o projeto de Deus, a vida segundo o Espírito. Um segundo ponto que, quando olhamos para a vocação de São Paulo, e agora já tentando fazer aí uma relação também com os ministérios, é a diversidade de ministérios no corpo de Cristo. Aqui o Paulo, ele destaca que a vocação cristã se concretiza em ministérios variados, distribuídos pelo Espírito para a edificação da igreja. É um aspecto, como eu dizia, esse casamento agora entre vocação e ministério, né? O ministério quase é uma concretização da vocação numa determinada comunidade, num grupo, na sociedade. Um primeiro suponto que o São Paulo destaca quando ele fala de ministérios é a unidade na diversidade. Nós conhecemos bem o texto de 1 Coríntios 12, do 4 a 7, ele começa falando bem isso. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Então, temos uma diversidade de ministérios, de serviços, até de vocações, mas elas só têm sentido se elas visam também a unidade, a comunhão com Cristo na comunidade. A imagem do corpo, quando Paulo trabalha essa dimensão da diversidade de ministérios, é muito forte sempre a imagem do corpo, né? Onde também em 1 Coríntios 12 ele destaca: a igreja é um só corpo em que cada membro é necessário e indispensável. Então, para Paulo, a igreja é um corpo vivo, animado pelo Espírito Santo. A pluralidade de dons e serviços não é sinal de divisão, mas de riqueza e complementariedade, de modo que cada ministro contribui para a edificação do corpo de Cristo e a missão evangelizadora. Essa é uma dimensão muito, muito bonita, rica, que São Paulo trabalha. E ele coloca a imagem do corpo, dizendo que cada membro no corpo tem a sua função e ele é indispensável, né? Ele traz até a imagem, se você tem uma dor lá no dedão do pé, isso acaba incomodando todo o corpo, né? Todo o corpo sente aquele membro que também está defasado. Então, esse corpo vivo que nós formamos. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo e a missão evangelizadora. Quando São Paulo fala, então, nessa dimensão de ministérios, também bastante conhecida entre nós, ele dá uma lista de ministérios. Em Romanos 12, do 4 a 8, ele diz: temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Se é o da profecia, profetizemos. Se é do serviço, sirvamos. Quem ensina, ensine. Quem preside, faça-o com zelo. Então, uma lista de ministérios nós sempre vamos encontrar nas cartas paulinas, em Romanos, Coríntios, depois Efésios, Colossenses. O São Paulo ele vai destacar essa lista de ministérios. Depois ele vai frisar alguns como essenciais e mais importantes, mas a lista é grande de ministérios. Então, aqui o Paulo, ele ressalta que todos os ministérios são carismas do Espírito e têm a mesma dignidade em vista do bem comum. Aí podemos nos perguntar, o São Paulo trabalha essa dimensão, dos carismas e ministérios que estamos conversando nesse momento. Quando falamos de carismas, que entra também nessa dimensão de ministérios e de vocação que estamos refletindo nesta noite. Então, o que são os carismas para Paulo? São dons gratuitos do Espírito para a edificação da comunidade. Sabedoria, ciência, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação. E eles não se restringem a funções institucionais. Podem ser temporários ou permanentes, conforme a necessidade da igreja.
E aí vem a segunda dimensão. Como é que São Paulo entende os ministérios? Que estamos conversando também nesta noite. Os ministérios são serviços estáveis ou reconhecidos na comunidade. Temos os apóstolos, profetas, mestres, administradores, aqueles que prestam auxílio. Em Efésios 4, do 11 a 3, ele cita a lista de novo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Aqui São Paulo, vale essa ressalva, sempre quando fala dos ministérios, o primeiro ministério que ele coloca na lista é os apóstolos, né? Como sendo, né, as colunas da igreja, o fundamento da comunidade. Então, você pode perceber que sempre nessas listas, nas duas que nós vemos aqui de Coríntios e de Efésios, os apóstolos estão em primeiro lugar. Os profetas, né, principalmente na 1 Coríntios, como aqueles que interpretam, sobretudo traduzem também o fenômeno da glossolalia, né, para a edificação da comunidade. Então, traduzem essa oração, isso os profetas vão fazer. Os mestres, na categoria aqui de ensino, né, os administradores da comunidade, né, aqueles que prestam auxílio, servidores, né? Em Efésios ele acrescenta os evangelistas, pastores e mestres, mas sempre os apóstolos e os profetas vêm em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Um terceiro aspecto interessante dessa relação entre vocação e ministério nas cartas paulinas é os ministérios apostólicos e de liderança. Paulo, ele reconhece ministérios de fundamento, especialmente o apostolado e serviços de coordenação e ensino, né? Os apóstolos como fundamento, como eu mencionei mesmo antes. Por isso que São Paulo, ele trabalha bastante o chamado apostólico, ou podemos aqui também dizer a vocação apostólica. Ele diz assim em Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, São Paulo, nas suas cartas, sobretudo às vezes quando em algum momento das suas cartas o seu apostolado é questionado, alguns não aceitam, Paulo faz questão de frisar o chamado apostólico, a vocação apostólica. E São Paulo, é claro, o primeiro. Então, ele destaca sempre esse destaque ao chamado apostólico. Depois nós temos os apóstolos, profetas e mestres, como eu mencionava antes, o mesmo texto de 1 Coríntios 12. Deus estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres. Então, essa categoria de pessoas, né? Por isso, dentro desses ministérios, nós vamos ter o ministério apostólico e depois também o de liderança, né? Pastores e doutores, mencionamos esse texto antes também, mas eu repito ele novamente. Ele constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos percebendo aqui que São Paulo, quando trabalha essa dimensão apostólica, ele também vai hierarquizando um pouco, colocando em grau de importância, de precedência na comunidade, sendo sempre os apóstolos e profetas os dois primeiros que ocupam a nossa lista, né? Então, esses ministérios, eles visam fortalecer a fé e promover a unidade. E aqui a vocação é participação na missão da igreja e no anúncio do evangelho. Então, dimensão interessante aqui essa perspectiva. Por que dos ministérios? Então, qual é a função de uma comunidade? Qual é a vocação, podemos dizer aqui, ministerial?
Eles visam fortalecer a fé e promover a unidade na comunidade. Por isso que a vocação é participação na missão da igreja e no anúncio do evangelho. Um quarto aspecto interessante é refletir também a vocação e os ministérios nas cartas paulinas a partir da perspectiva de ministérios de serviço e colaboração. Além dos ministérios de liderança que eu mencionei antes, Paulo ele valoriza colaboradores e colaboradoras em múltiplas funções. Então, temos essa dimensão de colaboração e serviço. Uma primeira seria a diaconia e o serviço. Em Filipenses 1:1 ele diz assim, aos bispos e diáconos. E aqui já nós percebemos o início da estrutura ministerial, que depois vai ser amplamente desenvolvida nas cartas pastorais, as duas de Timóteo e de Tito. A carta aos Filipenses 1:1 é uma das cartas autênticas de Paulo, e pela primeira vez ali ele já acena para uma certa estrutura ministerial, quando ele fala de bispos e diáconos, embora ele não desenvolva isso nessa carta autêntica. Vai ser explicitado mais claramente nas cartas pastorais, as duas de Timóteo e de Tito. Temos também nessa dimensão dos ministérios de serviço e colaboração, as mulheres colaboradoras. E aí logo nós já vamos lembrar de Romanos 16, 1:3, a Febe é chamada de diácona ou diaconisa na igreja de Cencreia. E Priscila e Áquila são colaboradores em Cristo Jesus. A nossa amiga Priscila, que é um casal que acompanha São Paulo nas suas viagens missionárias, eles foram expulsos de Roma pelo edito de Cláudio, lá por volta do ano 49, e vão se encontrar com São Paulo em Corinto. Paulo até vai morar um tempo na casa desse casal. A Priscila também é conhecida nas cartas como Prisca, que seria a abreviação do seu nome, né? O Áquila normalmente sempre aparece com esse nome. Então, é um casal, grandes amigos e colaboradores de São Paulo. Destaca-se também nessa dimensão de ministérios de serviço e colaboração, o trabalho missionário em equipe. 1 Tessalonicenses, a 2 Coríntios, São Paulo sempre vai destacar a sua equipe com Silvano, Timóteo, Tito, Barnabé e tantos outros. Depois desemboca na lista enorme de Romanos capítulo 16, um conjunto grande de colaboradores. Mas na maioria das cartas de São Paulo, no cabeçalho, no primeiro versículo, você vai encontrar alguns colaboradores junto com Paulo. Por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, esses colaboradores, Paulo os coloca até numa dimensão plural na carta, como se eles até ajudassem o próprio Paulo a escrever a carta. Ele vai usar isso depois, o nós, na primeira Tessalonicenses, por exemplo. Então, podemos até dizer aqui que são mais do que colaboradores. É uma equipe missionária mesmo de Paulo que está junto com ele em todos os momentos. O Lucas, me acabei lembrando agora também, o Stefanas e tantos outros. Então, é um trabalho missionário em equipe. Isso entra também na categoria de ministérios, de serviços e colaboração, nessa perspectiva vocacional de Paulo que estamos refletindo nesta noite. Ele não trabalha sozinho, ele tem uma boa equipe missionária, uma boa equipe de colaboradores e colaboradoras que o ajudam nessa missão. Ou seja, a missão não é individual, mas comunhão de serviços complementares. E aqui está um pressuposto interessante desse quarto ponto que nós estamos refletindo nesta noite, da vocação e dos ministérios nas cartas paulinas, né? Essa missão, esse chamado, esse trabalho, ele nunca é individual, mas sempre em comunhão de serviços complementares. Uma categoria muito interessante.
Um quinto aspecto, quando olhamos na perspectiva vocacional de Paulo e dos seus ministérios, é a vocação e o estado de vida. E aqui vamos ver que aparece uma coisa muito interessante, porque o Paulo ele também recomenda permanecer no estado de vida em que cada um foi chamado. O famoso texto é o 1 Coríntios, capítulo 7. Ele diz assim: cada um viva segundo o chamado recebido, seja livre, escravo, casado ou solteiro. Essa visão valoriza toda a condição humana como lugar de resposta ao chamado de Deus. E aqui nós temos uma dimensão muito bonita das cartas paulinas. Toda a condição humana é um lugar e resposta ao chamado de Deus. Por isso eu trago para a gente perceber aqui um pequeno esquema, como eu mencionava para vocês, o 1 Coríntios capítulo 7 é famosíssima nesse sentido. Ali o Paulo trabalha algumas vocações na comunidade. Primeiro aspecto, ele começa a refletir sobre questões sobre o matrimônio, né? A vocação também matrimonial na comunidade, que na comunidade de Corinto estava passando por um desafio, uma má compreensão de alguns da vocação matrimonial. Alguns achavam que a vocação celibatária era melhor, superior à vocação matrimonial. E São Paulo vai responder e trabalhar isso na comunidade. Então, o matrimônio, São Paulo, ele coloca como remédio contra a imoralidade. O celibato é dom, não obrigação. Depois ele dá uns conselhos aos casados. 1 Coríntios 7, do 8 ao 16. Solteiros viúvos podem casar, casados não se separem, casamento mistos, a fé santifica o lar. E o princípio básico da vocação estaria dos versículos 17 a 24 da 1 Coríntios 7. Sublinhei aqui em destaque, né? Aqui São Paulo amarra bem esse critério vocacional. E ele diz assim, que cada um permaneça no estado em que foi chamado, porque a vocação transcende a condição social. Eu botei em destaque, porque aqui nós temos esse princípio da vocação, que cada um permaneça no estado em que foi chamado. A vocação, ela transcende a condição social. Depois ele dá uns conselhos aos solteiros e às virgens, dizendo que o celibato é a maior dedicação ao Senhor, o matrimônio, ele continua sendo legítimo. E, finalmente, as viúvas, uma outra vocação na comunidade. Podem casar novamente, mas só no Senhor, né? Essa seria a melhor indicação que o Paulo dá. Então, veja bem, aqui em 1 Coríntios 7, nós temos um tratado vocacional de São Paulo muito explícito, muito profundo, porque ele trabalha basicamente todas as vocações, a matrimonial, a familiar, a celibatária, né? A dos solteiros, as virgens e as viúvas. E coloca esse pressuposto básico que eu repito novamente, que cada um permaneça no estado em que foi chamado. A vocação transcende a condição social. Aqui nós temos um critério bonito de vocacional nesta noite e até quase para fechar a série de lives, né, sobre padres para a igreja em Santa Catarina, refletindo a vocação na Bíblia. Um sexto ponto é, então, a finalidade. Qual é a finalidade da vocação, do ministério, né, para São Paulo? E a finalidade é bem clara, é a edificação e a maturidade na fé. O objetivo último da vocação e dos ministérios é que toda a comunidade chegue à maturidade em Cristo. Por isso, em Efésios 4, do 12 ao 13, São Paulo diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito. Ou seja, qual é a finalidade, então, da vocação, do ministério,
na comunidade paulina e também nas nossas comunidades, na nossa vocação. É para a edificação e chegarmos na maturidade da nossa fé. E qual é o caminho de maturidade cristã da fé? São Paulo, ele dá algumas dicas nas cartas. Um aspecto que em algumas cartas ele trabalha significa passarmos da infância para a maturidade. E o Paulo, ele convida isso numa imagem plástica, simbólica, bonita, convida a passar do leite para o alimento sólido, indicando o crescimento espiritual. Na comunidade de Corinto, São Paulo diz assim: por enquanto ainda eu não posso dar um alimento sólido para vocês. Vocês precisam ainda receber leite, né? Porque ainda não estão num crescimento espiritual adequado ou maduro. Então, por isso a imagem da infância e a maturidade. Uma outra imagem comum que revela essa maturidade na fé, o crescimento, é o homem novo em Cristo. Maturidade é viver segundo o Espírito, o pneumatikos, que São Paulo destaca bastante, e revestir-se do homem novo. Esse homem novo também lembra bastante a nossa dimensão batismal. Uma outra categoria que mostra a maturidade na fé vocacional é a imitação de Cristo, seguir o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Até num primeiro momento das cartas paulinas, São Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 11:1, ele coloca: sede meus imitadores. Depois, quando São Paulo não está mais nas cartas deuteropaulinas, por exemplo, Efésios e Colossenses, escritas provavelmente por um discípulo de Paulo, aí a carta já convida a imitarmos Jesus Cristo. E quais são os sinais de uma comunidade vocacional madura? Uma, quando ela tem unidade e paz. Crescer até atingirmos a estatura de Cristo, Efésios 4:13, vivendo em harmonia. Ter o discernimento, que é a capacidade de distinguir o que vem do Espírito. E o testemunho missionário, uma fé madura, se expressa no anúncio e no serviço. Filipenses 2, do 15 ao 16. E poderíamos transpor isso à perspectiva vocacional que nós estamos falando nesta noite, né? O que seria também o sinal de uma vocação que edifica e uma vocação que também chegou num estágio de uma certa maturidade na fé? Vale o que diz São Paulo: quando a gente gera unidade e paz, quando temos o discernimento, distinguir, sobretudo, o que vem do Espírito, o que é de Deus, e o testemunho missionário. Então, olha bem, 3 características bem explícitas e claras, que complementam também o nosso chamado vocacional. Logo, para Paulo, a edificação e a maturidade na fé são obra do Espírito em cooperação com a resposta humana. A comunidade cresce sobre o fundamento que é Cristo, fortalecida pela palavra, pelos sacramentos e pela caridade, até alcançar a plenitude da estatura de Cristo, sinal de uma fé adulta e missionária. Ou, em síntese, Paulo ele entende a vocação como, primeiro, um dom gratuito de Deus, que chama a salvação e a santidade. O chamado missionário para participar no anúncio do Evangelho. Uma vivência concreta no estado de vida e nas realidades da comunidade. Então, assim, a vocação paulina não se restringe ao ministério específico, mas abrange a totalidade da existência cristã como resposta ao amor de Deus em Cristo. Então, como é que o Paulo entende a vocação, né? Aqui eu tentei pouco sintetizar a caminhada que fizemos até agora, nesses 6 pontos que nós vimos antes, né? Resumindo eles nessas perspectivas. Mas parece que o grande fundamento inicial de Paulo, quando ele trabalha a vocação,
né? É esse dom gratuito de Deus, que chama a salvação e a santidade. Então, em síntese, nas cartas paulinas, vocação e ministério são duas faces da mesma realidade, ou podemos dizer assim, uma moeda de dois lados. Primeiro, Deus chama cada batizado à santidade, à liberdade e ao serviço. Segundo, o Espírito distribui carismas e ministérios de liderança ou de serviço, todos igualmente necessários na comunidade. E, por fim, a finalidade é sempre comunitária: edificar o corpo de Cristo e testemunhar o Evangelho. E aí eu concluo com essa frase. Assim, para Paulo, a igreja é uma comunidade vocacionada e ministerial, em que cada dom recebido é serviço de amor para a glória de Deus. E aqui eu tento fazer, então, o nosso tema desta noite, né? Essa relação entre vocações e ministério nas cartas paulinas, né? A igreja é uma comunidade vocacionada e ministerial, em que cada dom recebido é serviço de amor para a glória de Deus. Seria isso, Alisson, que eu tinha pensado para esta noite. Não sei se tem alguma pergunta ou algo assim, então estamos ali também disponíveis. Tentei fazer esse pequeno apanhado, então, né, das vocações e ministérios nas cartas paulinas, seja as autênticas, como também as 6 deuteropaulinas. Padre Osmar, muito obrigado pela sua partilha, muito obrigado pela noite de hoje, muito esclarecedor, muito denso, muito rico realmente, né? Essa relação de ministérios para Paulo tão importante. Paulo que se acha vocacionado e começa a falar dessas vocações, né? Muito importante, é sinal de maturidade da fé cristã. Muito obrigado mesmo, Padre Osmar. Nós queremos também agradecer o Padre Osmar, né, pelos dois momentos riquíssimos que ele nos proporcionou, né, Alisson? E também dar graças a Deus, porque foi uma sequência de lives, 8 encontros, né? Tivemos aí momentos muito fecundos de reflexão, de partilha, de conhecimento da palavra de Deus, também à luz, né, do discernimento vocacional. Essa parceria do Projeto Padres para a Igreja de Santa Catarina, CNBB, Regional Sul 4, a nossa Faculdade Católica, trazendo para as nossas lideranças um pouco mais desse conhecimento e aprofundamento da palavra de Deus. E, Padre Osmar, a gente quer te dizer que para nós é sempre uma alegria ter a tua presença conosco, né? Além do teu magistério na faculdade, também a tua presença em meio às comunidades, as nossas lideranças, os nossos jovens em formação, engrandece também a nossa Igreja de Santa Catarina. Muito obrigado pelo teu testemunho, pela tua presença, a tua alegria, que também nos encanta. E hoje, assim, ouvindo a tua colocação, né, a importância que tem, desde a palavra de Deus, não só o discernimento e a vocação, porque quando a gente pensa em vocação, a gente logo pensa padre e religiosa, né? Mas todos os ministérios nesse grande corpo que é o corpo de Cristo, né? E que impulsionam a vida da nossa igreja. Então, foi muito bonito, assim, ouvi-lo falar sobre isso, né? Essa leva tão grande de carismas, de serviços que se coloca, né, a serviço da palavra de Deus. Muito obrigada, Padre Osmar, pelo seu testemunho, né, pelo seu sacerdócio, pelo seu ministério. E ao Alisson, né, que nos acompanhou durante todas essas lives. O Alisson, ele ajudou a pensar, né, todo esse projeto formativo. Nós vamos ter um outro curso em novembro, né, Alisson? Que também faz parte desse programa, desse projeto
Padres para a Igreja de Santa Catarina. E para nós também é uma alegria ter o Alisson, que é nosso aluno da faculdade, que está aí concluindo a teologia, se preparando para abraçar o ministério sacerdotal, né? Também se empenhar, né? Nesse fecundo processo de formação das nossas lideranças. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesses 8 encontros e a confiança também do nosso episcopado neste projeto. Tem uma dúvida aqui, a Raquel. A Raquel fez uma pergunta: por que não faltam vocações sacerdotais nos seminários tradicionais? Penso que deveriam rever a catequese e também a quantidade absurda de meninas e mulheres no serviço do altar. O que nós temos a dizer, Padre Osmar? Pois é, né? Estou olhando a pergunta da Raquel aqui, né? Por que não faltam vocações sacerdotais nos seminários tradicionais? Teríamos que ver, em primeiro lugar, o que ela também entende por seminários tradicionais, né? E que essa perspectiva ali, né? Talvez a gente já induza alguma coisa aqui, né? O que se percebe de uma maneira geral quando se fala de seminários, vocações nos seminários tradicionais, muitas vezes está relacionado com a vestimenta ou algo assim, né? Isso sempre tem atraído, tem chamado mais vocações, sobretudo agora no nosso contexto que nós estamos vivenciando, né? Na nossa realidade atual, nos segmentos da igreja. Mas eu traria de volta a perspectiva que a gente trabalhou nos slides de hoje, né? Eu acho que não se trata aqui de vocação tradicional ou vocação diferente. Vocação sempre é a vocação, né? E a vocação, por isso eu trabalhei no final do nosso texto, né? Para que serve a vocação, né? Seja sacerdotal e qual outra, para ela alcançar a edificação da comunidade, né? E a maturidade da fé. Então, acho que ali não se trata de nós classificarmos aqui vocação tradicional e aquelas que não seriam tradicionais seriam o quê? Como é que nós vamos chamá-la? Acho que no plano de Deus aqui existe uma vocação com vários ministérios na igreja. Acho que iria um pouco por esta reflexão. Não sei se o Alisson quer ajudar também, né? Sim. Como o senhor falou, essa questão das vocações maduras, né? Tanto que a maduração pessoal das pessoas, né? Do vocacionado mesmo, quanto a maturidade da igreja, né? Muito importante. Lembro até que vimos nas aulas, quando São Paulo falava dos superapóstolos, né? Não faltavam realmente os superapóstolos nas comunidades, por exemplo, de Corinto, né? Eles estavam por lá presentes, mas não ajudavam na maturidade da igreja. Então, não é só a questão de números, né? Para Jesus Cristo, realmente nunca foram os números, para São Paulo também nunca foram os números, mas a maturidade, o avanço e a comunhão. Sempre foram as expressões paulinas e próprios de Jesus Cristo, né? Mas isso é muito de um discernimento também, né? E de processos que estão sendo dados, né? E como o senhor disse, né? Teríamos tempo para refletir sobre a questão por muito tempo, né? Ver o que são esses seminários tradicionais, o que se entende por tradicional, o que realmente é ser tradicional, né? Então, mas eu acho que abre campo aí para mais uma sequência de lives, na mesma tarinha. Com certeza. Né? A gente precisa lembrar, não sei se vou ajudar vocês ou não, né? Quando a gente fala em vocação em seminários, não está atrelada a uma roupa, né? A um visual, né? Está relacionado também a um projeto de vida da pessoa, né? Vocação é sempre uma resposta a um Deus que chama, ama e envia, né? E este chamado, este amor, essa entrega e esse ir, né, ao encontro deste grande amor, né, que faz despertar um chamado, vai muito além de um estereótipo, né? Vai muito além de algo que se veja, né? Então, não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei mais vocês, mas é a minha percepção enquanto mulher, mãe, leiga, né? Nós temos muito a descobrir, né, Padre Osmar, sobre
as vocações, os ministérios, os serviços, né? Uhum. E nós estamos aí há 60 e poucos anos do Vaticano II, que nos despertou para isso, né? Para uma igreja toda ministerial, uma igreja em que a vocação nasce da nossa opção batismal, né? Então, temos ainda uma série de lives a fazer, né, Alisson? E temos aí, da Raquel, um indicativo bem significativo para uma posterior formação, né? Que talvez a gente precise pensar também dentro dessa grande proposta que é o projeto. Uma vez mais... Eu vejo também sempre no final, como eu mencionava, as características vocacionais, elas acompanham também os tempos eclesiais, a realidade que nós estamos vivendo. Então, isso também, estamos num novo tempo, né? Novas perspectivas eclesiais, vocacionais, como o Alisson também chamava. Então, a igreja sempre teve esses movimentos também. Então, mas a vocação sempre continua sendo esse chamado, mas vai ter as configurações também nos períodos históricos que nós vivenciamos. Isso a gente precisa também ler, entender e ver esses sinais de tempos para nós hoje também. Tá, valeu. Então, acho que a gente conclui, né? E abre aí uma perspectiva de novas possibilidades, né, Alisson? Temos muito ainda a caminhar, né? Padre Osmar, uma vez mais, muito obrigado. E queremos, então, pedir que o senhor nos dê a bênção, né? Agradecer também ao Jackson, esses 8 encontros teve aí nos bastidores, nos ajudando, né? O Jackson, nosso colaborador da CNBB dos 4. Jackson, muito obrigado pela tua participação conosco. Deus abençoe a ti também por esse trabalho. Padre Osmar, entregamos ao senhor para a nossa bênção final. Então, eu acredito que nós conseguimos, nesse mês de setembro, tão especial, o mês da Bíblia, né, fazer toda essa reflexão da vocação na palavra de Deus. Toda essa viagem que fizemos desde o Antigo Testamento e terminando agora nas cartas paulinas. Então, invocamos a bênção de São Paulo, o grande apóstolo, também o vocacionado de Deus, que por intercessão dele nos abençoe também todos os nossos participantes das lives que nós tivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite.